bom? Vou fazer um vídeo aqui explicando o porquê que eu tô tão preocupado com as festas de final de ano e como que, analisando os casos e dados, né, e números da Covid-19 por faixa etária, a gente consegue entender o que pode vir a acontecer, né, qual é que é a nossa maior preocupação. O que eu vou fazer, vou mostrar para vocês, é como analisar os dados por faixa etária. Vou mostrar tudo bem direitinho, da onde eu peguei os dados, como é que eu fiz para chegar nesses dados, como é que eu fiz o cruzamento, para não ter nenhum problema, né? Aqui, ó, eu deixei aberto, esse é o painel do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem aqui todos os dados do estado do Rio Grande do Sul e aqui tem dados CSV que ele baixa uma planilha que a gente pode baixar, que é esta planilha aqui. Eu tô deixando tudo aberto para não ficar tão devagar o vídeo. Tá aqui a planilha. A planilha tem todos os municípios, né? A região Covid que ele se encontra, daí qual é o sexo da pessoa, qual é a faixa etária, qual é que foi o teste que foi efetuado, qual é a data que foi confirmado, se acabou vindo a óbito, ou está recuperado, ou está ainda ativo, se foi hospitalizado, enfim, tem todos os dados, os sintomas, tudo aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma formulazinha aqui, ó, onde eu peguei por data, e eu trouxe quais são os PCR, a quantidade de testes PCR, porque o teste PCR é aquele que a pessoa ainda está ativa. No momento do teste, ela estava confirmada. Então, essa data aqui é a data de confirmação. Então, a gente assume ali que, pelo menos naqueles dias, a pessoa está ativa. Eu não estou vendo isso de casos antigos. Se eu analisasse através dos testes rápidos, eu ia ter um problema, porque pode ser que eu estava achando que estava tendo um aumento agora, e esse aumento pode ser antigo. Enfim, aí aqui eu fiz as faixas etárias, ó, menos de 1 ano, de 1 a 4 anos, 5 a 9, e aqui a soma de cada um. Então, para Porto Alegre, a gente tem 39.173 testes PCR positivos até agora, e aqui em cada faixa etária, quais são. Vamos pegar para Caxias do Sul, que a gente tem um painelzinho para conferir. Eu fiz esse filtrinho aqui, depois eu vou pegar essa planilha que eu vou disponibilizar no Google Drive, que eu tenho tudo lá. Podem mexer à vontade. Ai, meu Deus. Caxias do Sul. Aqui, ó. Vamos pegar. Então, aqui eu tenho a quantidade de testes. Né? Ó, eu tenho 12.613 no total aqui, né? A gente até pode tentar ver se isso se equipara. Acho que é isso aqui, né? 12.520. Pode ter alguma diferença, algum atraso de notificação, mas é mais ou menos esse número. Então a gente não está totalmente discrepante. Mas o que me importa é os PCR positivos, por data. E eu tenho por faixa etária aqui. Quando eu atualizo isso, dou um salvar aqui, eu coloco esse dado dentro do meu programinha lá, que é o Power BI, que eu faço os gráficos. Daí, graficamente, fica mais fácil de analisar, que está aqui. Então vamos atualizar. Não é aqui, é aqui. Atualizar. Então aqui eu troquei de Porto Alegre para Caxias lá na planilha, salvei. Agora eu estou puxando os dados para cá para a gente tirar os gráficos. Eu deixei esse gráfico aqui formatado para a gente já entender. Tá puxando os dados aqui. Aqui eu botei um filtrinho do período. Vamos botar todo o período só para a gente entender aqui. Deixa ele carregar aqui, que a planilha é um pouquinho pesada, né? Opa. Aí, estamos aqui, então. Ó. Aqui tem os dados, né? Então, vamos adicionar menos de 1 ano. Então, a gente percebe, ó, que de abril até junho não teve ninguém. Isso aqui é a proporção de pessoas de menos de 1 ano no total de diagnosticados. Então, a gente está, por exemplo, agora, em 18 de novembro, com 0,58%. 0,5% de todos os nossos casos em Caxias do Sul são nessa faixa. Mas a gente consegue perceber que teve um aumento, né? Vamos pegar desde quando aqui, ó. Vamos tentar puxar começo de julho aqui. Aí fica mais fácil de chegar. Vocês percebem que teve um pico. Esse pico caiu bastante. E aí aqui, ó, final de agosto, começo de setembro, a gente começou a ter um aumento, né? Muito provavelmente aqui a gente teve... E aqui eu tô só na faixa etária em menos de 1 ano, depois a gente vai olhar todas.
que teve eventos que tiraram essas crianças de locais de proteção e começaram a botar elas mais mobilidade, com mais suscetibilidade. Então começou a aumentar, vamos ver, menos de 1. Vamos lá, 1 a 4. Ó, de 1 a 4 anos, um aumento, né? Também é pouco, é 0,75%, mas a gente está aumentando, a gente está contaminando mais pessoas nessa faixa etária. Né? A gente começou com 0,49 aqui, para ter uma ideia. Então vamos lá, 5 a 9 anos, também teve um aumento aqui, também coincidentemente, começo de setembro. 10 a 14. Vejam 10 a 14. Ó. A gente também começou a contaminar muito mais essas crianças, né? Vamos ver 15 a 19. Também um aumento, né? A gente percebe que desde o começo a gente está aumentando mais nessa faixa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês estão vendo que estamos começando a ter aumento de casos, estamos começando a ter aumento de internações, só que jovens não são tão afetados por essa doença, né? A gente sabe disso. Então, o que acontece? Essas pessoas não vão... Dificilmente, assim, jovens vão estourar UTI, vão causar algum problema maior, né? Só que elas são transmissoras, né? E aí a gente... Vamos dar uma olhada... Vamos continuar vendo as próximas faixas etárias, que daí vocês vão entender meu medo. Ó, 20 a 29 já demonstrou até uma queda com estabilização. 30 a 39, vamos ver. Ó, 30 a 39 em relação ao que estava. É 20% dos contaminados, mas tá caindo. Aqui o que a gente está analisando é a tendência, galera. 40 a 49. Também até aqui, ó, deu uma subida, depois deu uma caída, e aqui uma estabilização. 50 a 59. Um aumento aqui. Então a gente percebe que a gente, mesmo assim, nesses meses, a gente não teve uma redução quase que a zero de mortes, né? A gente continuou tendo óbitos, e isso demonstra que tem que ter tido casos nas faixas etárias mais altas que levam a mais óbitos. E a gente, desculpem, a gente percebe aqui, ó, percebe muito claramente aqui, ó, 60 a 69, 70 a 79, deu uma diminuída. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? A gente está botando essas pessoas mais jovens em contato com o vírus agora. O que isso vai começar a mostrar? Aquelas pessoas que por acaso ficarem mal, que é menos do que idosos, vão para o hospital, vão começar a aparecer nos dados de internação, muito mais leitos clínicos do que UTI, a gente vai perceber que os aumentos podem estar muito mais em leitos clínicos do que UTI. Só que a gente está se arrumando para as festas de final de ano, Natal, Ano Novo. E o que acontece nessas festas de final de ano é onde normalmente as pessoas reúnem as famílias. Elas pegam essas faixas etárias que não são tão afetadas, dos mais jovens, e elas colocam em conjunto com os avós, os pais, aquela coisa toda, né? E aí, como a gente tem a ceia de Natal, tem festividades, a gente acaba não usando máscara, numa sala fechada, né? Ninguém vai ficar 4 metros de distância um do outro, e aí só come um por vez. Tira a máscara, come, agora bota a máscara. Nós somos humanos, é muito difícil que uma família vá fazer isso e vá seguir a risca. As pessoas vão, sei lá, tomar um champanhe, fazer alguma coisa assim, daí já fica meio feliz, tá num momento de alegria, não foca tanto nos cuidados. E o que pode acontecer com isso, que é o alerta que eu venho fazendo já há um tempão, a gente pode estar criando uma bomba relógio, entendeu? Colocar esses suscetíveis, assim, a gente sabe que nós não contaminamos e nem teve óbitos da grande maioria dos idosos na cidade, não teve. Os idosos estão protegidos. Né? Caxias do Sul, por exemplo, até agora tem, vamos conferir aqui para não falar besteira, opa, vamos conferir aqui. Não, eu cliquei no programa errado aqui, desculpem. 190 óbitos para uma cidade de 510 mil habitantes. Entendeu? A gente tem, e vamos ver se esse painel aqui nos dá a faixa etária. Óbitos, vamos tirar aqui. Ó, a gente percebe que a gente teve uma boa quantidade em 60 a 79, 80 ou mais, né? 50 a 59, que essas são as faixas etárias, vocês lembram? As faixas etárias que a gente viu o aumento aqui no Power BI, né? Aqui no gráfico que eu
que eu trouxe para vocês, né? 50 a 59 e 60 a 69. Agora eu vou fazer um stack, né, uma pilha com todas as faixas para a gente entender o que está acontecendo. Ó, aqui a gente tem, ó, por exemplo, vou botar desde o começo. A gente, por exemplo, sabe que em Caxias a epidemia entrou na faixa de 40 a 49. Vocês veem que é esse, que eu vou clicar aqui, 40 a 49. Ó, que é essa salmão aqui. E a gente percebe que isso aqui, ó, ocupava 100% da proporção dos casos, ou seja, entrou por aqui. Aí depois foi para essa aqui, que é... acredito que seja... Essas cores também do Power BI do padrão não são muito boas. 15 a 19, depois 30 a 39, e aí foi equilibrando, foi aumentando, e nós chegamos numa estabilização. Só que essa estabilização, se eu só mostrasse assim para vocês, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, ela não ia demonstrar aquele aumento nas faixas mais jovens. Então qual é que é a preocupação? A gente está achando que está tudo bem, deu esse aumento de casos, não está acontecendo nada, entre aspas, e depois a gente pega essas pessoas que não têm tantos sintomas e acaba passando para os vulneráveis, gerando uma nova onda, com óbitos, com aumento de hospitais, coisas que a gente pode evitar. Está na nossa mão, não precisa o governo mandar parar, não adianta sair uma lei, não precisa vir o governo dizendo proibido festa de Natal. Às vezes chega nesse ponto, mas dá para... Nós conseguimos fazer isso, sem precisar. É só olhar, entender e saber o risco que a gente está correndo. Então eu vou pegar essa planilha aqui, que eu mostrei para vocês aqui, vou disponibilizar lá no Google Drive. Ela está atualizada até 18 de novembro de 2020. Mas assim, a única coisa que eu tive que mudar nela, essa coluna aqui, ó, da faixa etária... Opa, nossa, calma, Isaac. Da faixa etária de menos de 1 ano, ela veio com um símbolo. Onde é que tá as faixas etárias aqui? A faixa etária menos de 1 ano vinha com um símbolo aqui, ó. E aí eu tive que tirar esse símbolo por causa que me atrapalhava na fórmula do Excel, então eu escrevi menos de 1. Mas inclusive dá para baixar a planilha no site da secretaria, quando saírem mais dados, colocar em cima dessa aqui e ela atualiza. Aqui, né, nesse dado CSV. Então acho que é isso, pessoal. Espero que fique claro de entender assim. Eu também vou fazer um post com esses gráficos em texto, mas eu acredito que nesse caso era importante eu demonstrar em vídeo para ficar clara a explicação para vocês. Abraço e cuidem-se, por favor. Até!